História 1. A Maldição da Lua Vermelha. A pequena cidade de Serra das Sombras sempre foi conhecida por suas lendas antigas. Localizada entre montanhas densamente arborizadas no interior do Brasil, a cidade mantinha tradições que remontavam aos primeiros colonizadores e aos povos indígenas que habitavam a região. Entre todas as histórias que circulavam pelos bares e rodas de conversa, nenhuma era tão temida quanto a da Lua Vermelha e seu guardião bestial. Meu nome é Felipe Mendes. Tenho 32 anos e trabalho como guarda florestal no parque estadual que circunda a cidade. Normalmente evitávamos patrulhas noturnas, mas com o aumento da caça predatória, não tínhamos escolha. Peguei minha caminhonete e parti por volta das 19 horas, levando apenas uma lanterna potente, um radiocomunicador e minha câmera para documentar possíveis infrações. A estrada de terra que cortava o parque era traiçoeira, cheia de curvas e buracos. Após cerca de 40 minutos de viagem, estacionei próximo a uma clareira conhecida como a Pedra do Sacrifício. Um nome que sempre achei exagerado para uma formação rochosa que, segundo os mais velhos, era usada em rituais indígenas. Desliguei o motor e fiquei em silêncio, tentando captar qualquer som suspeito na floresta. Foi quando notei algo estranho no céu. A lua, que deveria estar em sua fase cheia normal, exibia um tom avermelhado, intenso, como se estivesse sangrando sobre a floresta. Eclipse lunar, pensei comigo mesmo, tentando racionalizar o fenômeno. Mas algo naquela coloração parecia diferente, mais intensa e ameaçadora do que qualquer eclipse que eu já tinha presenciado. Desci do veículo e comecei a caminhar pela trilha, iluminando o caminho com minha lanterna. O silêncio era perturbador. Nem mesmo os insetos noturnos ou os pássaros faziam qualquer som. Era como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração, aguardando algo terrível. Após cerca de 20 minutos de caminhada, encontrei o que parecia ser um acampamento recente. Uma fogueira ainda fumagueava, indicando que alguém estivera ali há pouco tempo. Ao redor encontrei cartuchos de espingarda e, o que me deixou mais alarmado, manchas de sangue fresco no solo. Seguindo o rastro, deparei-me com a carcaça de um veado parcialmente devorado. O estranho é que o animal não parecia ter sido abatido por caçadores. Os ferimentos sugeriam o ataque de um predador grande, talvez uma onça, embora o padrão das mordidas não correspondesse a nenhum animal que eu conhecia. Fotografei tudo e estava prestes a reportar pelo rádio, quando ouvi um galho se quebrar. Virei-me rapidamente, apontando a lanterna na direção do som. Nada. Apenas sombras entre as árvores. Chamei, pensando ser algum caçador. Olá, sou o guarda florestal. Identifique-se. Apenas o silêncio respondeu. Então captei um movimento com o canto do olho. Algo grande se movia entre as árvores, rápido demais para ser humano. Apontei a lanterna novamente e por um breve instante vi 2 olhos refletindo a luz. Olhos amarelos, grandes e definitivamente não humanos, a pelo menos 2 metros do chão. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas uma onça, mas algo me dizia que estava diante de algo muito mais perigoso. Comecei a recuar lentamente, em direção à trilha, sem tirar os olhos do ponto onde havia visto aquele olhar. Foi quando ouvi um rosnado, profundo, gutural, como nada que já tinha escutado antes. Então, ele saiu das sombras. A criatura era enorme, com mais de 2 metros de altura, sustentando-se sobre as patas traseiras como um homem, mas coberta por uma pelagem densa e escura. Seu focinho alongado revelava presas afiadas, e suas garras pareciam capazes de rasgar metal. Mas o mais perturbador eram os olhos, inteligentes, quase humanos, fixos em mim com uma fome ancestral. Não pensei 2 vezes. Corri como nunca havia corrido antes, tropeçando nas raízes e galhos, sentindo o ar frio da noite queimar-me os pulmões. Podia ouvir a criatura me perseguindo, quebrando galhos e rosnando cada vez mais perto. Minha única esperança era chegar na caminhonete. Quando finalmente avistei o veículo, tropecei numa raiz e caí violentamente. A lanterna escapou das minhas mãos, rolando para longe e deixando-me na penumbra iluminada apenas pela lua vermelha. Tentei me levantar, mas uma dor aguda no tornozelo me fez perceber que estava ferido. A criatura diminuiu o passo, aproximando-se lentamente,
como se soubesse que eu não tinha mais para onde fugir. Pude vê-la claramente sob a luz sangrenta da lua. Um lobisomem. Exatamente como nas lendas que eu sempre descartei como superstição. Fechei os olhos esperando o ataque final, mas ele não veio. Quando os abri novamente, a criatura estava parada a poucos metros, me observando com uma curiosidade quase humana. Então, para meu espanto, ela falou, não com palavras, mas com uma voz que parecia ecoar diretamente na minha mente. Você não deveria estar aqui na noite da lua vermelha. Fiquei paralisado, incapaz de responder ou mesmo de compreender o que estava acontecendo. A criatura continuou. Há séculos guardamos este lugar. A pedra do sacrifício não é para os olhos dos homens quando a lua sangra. Você viu demais. Encontrei minha voz, trêmula e fraca. O que você vai fazer comigo? A criatura inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta. A maldição precisa continuar. Precisa ser passada adiante. Antes que eu pudesse reagir, ela avançou com uma velocidade impressionante. Senti as garras rasgarem meu ombro, não profundamente para matar, mas o suficiente para deixar uma marca. Uma marca que eu descobrirei depois era muito mais do que um simples ferimento. A dor foi intensa, mas breve. Quando recuperei a consciência, estava sozinho. A lua havia retornado à sua coloração normal e não havia sinal da criatura. Consegui me arrastar até a caminhonete e voltar para a cidade, onde fui tratado no hospital local. Os médicos atribuíram meu relato delirante ao choque e à perda de sangue, e o ataque foi oficialmente registrado como um encontro com uma onça pintada. Mas eu sabia a verdade. E quando a lua começou a crescer novamente no céu, senti as mudanças começarem. Primeiro foram os sentidos. Olfato e audição aguçados a níveis impossíveis. Depois vieram os sonhos, visões da floresta, da caça, do sangue. E, finalmente, na noite da lua cheia seguinte, veio a transformação. Agora entendo por que a criatura não me matou. A maldição precisava de um novo guardião. E enquanto escrevo este relato, sinto que esta será a última noite em que manterei minha consciência humana. A lua está quase cheia novamente. E desta vez será vermelha. Se você estiver lendo isto, considere um aviso. Fique longe da floresta de Serra das Sombras nas noites de lua cheia. E se por acaso você ouvir um uivo distante enquanto a lua brilha vermelho no céu, não é apenas o vento ou a sua imaginação. É o novo guardião da pedra do sacrifício. E ele está faminto. História 2. O Pacto de Sangue. Na pequena cidade de Vale das Névoas, encravada entre montanhas cobertas por uma densa floresta de araucárias, o inverno chegava mais cedo e permanecia por mais tempo que em qualquer outro lugar da região. As noites eram longas, o frio cortante, e a névoa que descia das montanhas parecia ter vida própria, serpenteando pelas ruas estreitas como um predador à espreita. Meu nome é Mariana Santos. Tenho 28 anos e retornei à minha cidade natal após 10 anos estudando antropologia em São Paulo. Meu objetivo era documentar as lendas locais para minha tese de doutorado, especialmente aquelas relacionadas ao Homem-Lobo do Vale, uma figura folclórica que aterrorizava as histórias que ouvi na infância. Cheguei em meados de maio, quando o outono já cedia lugar ao inverno precoce da região. Aluguei uma pequena casa nos arredores da cidade, próxima à floresta, pensando que a localização me aproximaria das pessoas que ainda mantinham vivas as tradições orais que eu buscava estudar. Na primeira semana, visitei a biblioteca municipal, onde encontrei alguns registros esparsos sobre ataques de criaturas selvagens que remontavam ao período da colonização. Também conversei com o padre local, que mencionou rituais pagãos praticados pelos primeiros habitantes da região, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. Foi durante uma dessas conversas que ouvi pela primeira vez o nome de Ezequiel Silveira, um eremita que vivia nas profundezas da floresta e que, segundo os moradores, conhecia todas as histórias antigas do vale. Alguns o chamavam de louco, outros de feiticeiro.
Mas todos concordavam que se alguém pudesse me contar sobre o homem-lobo, seria ele. Consegui direções para a cabana de Ezequiel com o velho lenhador. O caminho era difícil, uma trilha quase apagada pelo tempo que serpenteava entre árvores centenárias. Parti numa manhã de sábado, levando uma pequena mochila com água, alimentos, meu gravador e um caderno de anotações. A floresta ficava mais densa e sombria à medida que eu avançava. Mesmo sendo dia, a copa das árvores filtrava a luz do sol, criando um ambiente crepuscular. Após quase 3 horas de caminhada, avistei uma pequena cabana de madeira, com fumaça saindo pela chaminé rústica. Aproximei-me com cautela e bati à porta. Demorou alguns instantes até que ela se abrisse, revelando um homem de aparência surpreendente. Ezequiel deveria ter seus 70 anos, mas seu corpo era forte e ereto. Cabelos e barba longos e grisalhos emoldravam um rosto marcado pelo tempo, mas eram seus olhos que mais chamavam a atenção. Âmbar, quase dourados, com uma intensidade que parecia penetrar minha alma. "Estava esperando você, pesquisadora", disse ele antes mesmo que eu me apresentasse. "As histórias que busca não são para qualquer um. Tem certeza que deseja conhecê-las?" Aquela recepção me desconcertou, mas atribuí ao fato de que, em cidades pequenas, notícias correm rápido. Confirmei meu interesse e ele me convidou a entrar. O interior da cabana era simples, mas aconchegante. Uma chaminé mantinha o ambiente aquecido, e as paredes estavam cobertas por prateleiras com livros antigos e objetos estranhos. Ossos, ervas secas, amuletos de aparência primitiva. Sentei-me numa cadeira de madeira enquanto Ezequiel preparava um chá de ervas. "O que exatamente você sabe sobre o homem-lobo do vale?" perguntou-me ele, me entregando uma caneca fumegante. Expliquei que conhecia apenas as histórias infantis, relatos de uma criatura metade homem, metade lobo, que caçava nas noites de lua cheia. Mencionei também os registros históricos de ataques que havia encontrado na biblioteca. Ezequiel sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos dourados. "Essas são apenas sombras da verdade. A história real começa há quase 300 anos, quando os primeiros colonizadores chegaram a este vale." Ele começou então a narrar uma história que jamais esquecerei. Segundo Ezequiel, antes dos colonizadores, o vale era habitado por uma tribo indígena que venerava os lobos como espíritos guardiões da floresta. Quando os europeus chegaram, trouxeram doenças e violência, dizimando a população nativa. O último xamã da tribo, vendo seu povo à beira da extinção, fez um pacto com os espíritos da floresta. Ofereceu seu próprio sangue em sacrifício, pedindo que os espíritos dos lobos se unissem aos sobreviventes de seu povo, dando-lhes força para resistir aos invasores. O ritual, realizado numa noite de lua cheia, teria funcionado de uma forma que o xamã não previu. Os espíritos dos lobos atenderam ao chamado, mas a união foi além do que ele imaginava. Os guerreiros que participaram do ritual ganharam a capacidade de se transformar em criaturas híbridas, nem totalmente homens, nem totalmente lobos. "O poder veio com um preço", continuou Ezequiel. A transformação era dolorosa e inicialmente incontrolável. Nas noites de lua cheia, a besta assumia o controle, sedenta por sangue. Muitos colonizadores foram mortos também, mas inocentes da própria tribo. Com o tempo, segundo a história, os sobreviventes aprenderam a controlar a transformação, usando-a apenas para proteger o que restava de suas terras e tradições. Formaram uma espécie de sociedade secreta, que se perpetuou através das gerações por meio de um ritual de sangue. "E essa sociedade ainda existe?" perguntei, fascinada pela narrativa, embora cética. Ezequiel me encarou longamente antes de responder. "O que acha?" Continuamos conversando até que a luz do dia começou a diminuir. Percebi que precisava partir se quisesse retornar à cidade antes do anoitecer. Agradeci a Ezequiel pelas histórias, prometendo voltar para ouvir mais.
Tenha cuidado na volta, ele advertiu. E lembre-se, algumas histórias são perigosas demais para serem contadas. O caminho de volta parecia diferente, mais longo e confuso. A floresta que pela manhã era apenas intimidante, agora parecia hostil. Várias vezes tive a impressão de estar sendo observado e sons estranhos, galhos quebrando, folhas farulhando me acompanhavam. Quando finalmente avistei as luzes da cidade, já era noite fechada. A lua, quase cheia, brilhava num céu sem nuvens. Apressei o passo, aliviada por ter conseguido sair da floresta. Nos dias seguintes, dediquei-me a transcrever a entrevista com Ezequiel e pesquisar mais sobre a história da região. Encontrei registros que corroboravam partes de sua narrativa. Menções a uma tribo indígena quase extinta e relatos de ataques misteriosos aos primeiros colonizadores. Uma semana depois, decidi retornar à cabana de Ezequiel com mais perguntas. Desta vez levei uma pequena câmera, esperando documentar não só as suas histórias, mas também os objetos interessantes que havia visto em sua casa. Para minha surpresa, encontrei a cabana vazia e com sinais de abandono recente. A porta estava entreaberta e, no interior, a chaminé estava fria, embora houvesse cinzas que sugeriam uso nos últimos dias. Os livros e objetos estranhos ainda estavam lá, mas não havia sinal de Ezequiel. Chamei-o por ele várias vezes, sem resposta. Decidi esperar um pouco, pensando que ele poderia ter saído para caçar ou coletar ervas. Enquanto aguardava, comecei a examinar os livros nas prateleiras. A maioria estava em línguas que eu não compreendia, com símbolos estranhos e ilustrações perturbadoras. Um livro em particular chamou minha atenção. Um tomo antigo, encadernado em couro escuro, com o que parecia ser um símbolo tribal gravado na capa. Ao abri-lo, encontrei páginas escritas em português arcaico, intercaladas com o que parecia ser uma língua indígena. As ilustrações mostravam rituais de transformação, homens se tornando bestas sob a luz da lua. Na última página do livro, encontrei uma anotação recente, com a caligrafia que reconheci ser a de Ezequiel. A curiosidade da pesquisadora despertou o interesse deles. O ciclo recomeça esta noite. Que os espíritos da floresta tenham piedade. Um calofrio percorreu minha espinha. Olhei pela janela e percebi que o sol começava a se pôr. Decidi que era hora de partir, levando o livro comigo para estudá-lo com mais calma. O caminho de volta foi um pesadelo. A escuridão caiu rapidamente e a lua, agora completamente cheia, parecia zombar de mim entre os galhos das árvores. Mais uma vez, tive a impressão de estar sendo observado e sons estranhos, galhos quebrando, respiração ofegante, ocasionalmente um rosnado baixo me acompanhavam. Acelerei o passo, quase correndo pela trilha irregular. Foi quando ouvi um uivo, longo, profundo, arrepiante, muito próximo. Parei, paralisado pelo medo, e lentamente me virei. Ali, a menos de 20 metros, uma figura se destacava na penumbra. De início parecia um homem alto, mas à medida que se aproximava, percebi que sua postura é estranha, curvada e ao mesmo tempo ereta demais. Quando a luz da lua o iluminou, meu sangue gelou. A criatura tinha a forma básica de um